A álgebra relacional ela inclui ainda algumas operações adicionais. São operações que não podem ser expressas utilizando a álgebra relacional básica. Aí, dentre essas operações, a gente tem algumas funções estatísticas, por exemplo, para calcular o somatório dos valores de um determinado atributo, calcular a média dos valores de um determinado atributo, identificar o valor máximo para um determinado atributo ou o valor mínimo. Então, a gente pode ter aqui uma relação employee, por exemplo, uma relação employee, e a gente tem os atributos, né? São atributos de funcionários, e aí a gente pode ter aqui o ID, o nome e outros atributos, incluindo o salário. Aí a gente vai ter várias tuplas armazenadas nessa relação e a gente pode querer, por exemplo, fazer o somatório dos salários dos empregados. Então a gente vai ter vários valores aqui armazenados no atributo salário e aí a gente vai calcular o somatório desses salários ou a média desses salários, identificar quem é o funcionário que tem o maior salário ou o menor salário. Então a gente vai usar essas funções de agregação para esse fim. E uma outra função importante é a função de contagem. Tá? Quando a gente aplica essa função chamada count para uma relação como um todo, a gente vai estar contando as tuplas, ou seja, quantos funcionários tem cadastrado nessa relação. Agora, a gente pode aplicar ela para um determinado atributo, ou seja, uma determinada coluna da tabela. E aí, para uma determinada coluna, eu posso ter valores em algumas tuplas e em outras não. Então, nesse caso, eu vou estar contando valores, eu vou estar contando quais são as tuplas que têm valor para esse determinado atributo. Ok? Então, aqui está o nosso símbolo que a gente utiliza para fazer uma operação de função agregada. Tá? Ele é chamado de operador de função agregada. Bastante simples a sintaxe. A gente tem o operador de função agregada aqui. A gente vai dizer qual é a função aqui. Nesse caso seria o valor máximo. E qual é o atributo, salário. E aqui qual é a relação. Então a gente tem também, nesse segundo exemplo, uma função agregada sendo aplicada para encontrar o valor mínimo do salário, aqui para encontrar o somatório. Nesse último exemplo aqui, ele é um pouco diferente. A gente está utilizando o mesmo operador e utilizando duas funções, uma para fazer contagem dos SSNs e outra para calcular a média salarial. A gente também pode estar fazendo isso, ou seja, utilizando mais de uma função dentro de um mesmo operador, não tem problema. Uma coisa importante é que quando a gente usa count, todas as linhas são contadas, tá certo? Inclusive as linhas duplicadas. A gente, dentro de uma relação, a gente não vai ter tuplas duplicadas, né, na álgebra relacional, porque ela é baseada na teoria dos conjuntos, então a gente não vai ter duplicação. Aqui, uma relação com A1, A2 e A3 de atributos, então se a gente tem x, y, z aqui, a gente não vai ter x, y, z. Porém, a gente vai poder ter duplicação para um determinado atributo, por exemplo. Então, nesse caso aqui, se a gente aplica count, a gente vai estar contando inclusive essas duplicações. Bem, essas funções de agregação, elas normalmente são utilizadas de forma combinada com funções de agrupamento, ok? Então, a gente vai fazer agregações com agrupamento, em muitos casos. Um exemplo é você querer fazer uma contagem dos empregados, querer calcular a média do salário desses empregados, mas para cada departamento. Ou seja, ao invés de você ter uma contagem geral e a média geral, você vai querer saber o departamento 1, qual é a média salarial dele? O departamento 2, qual é a média? No departamento 10, quantos funcionários eu tenho lá?
Tá? Então, a sintaxe para a gente fazer essa agregação com agrupamento a gente vai usar o operador de função agregada, com aquela mesma sintaxe que a gente viu, só que do outro lado aqui, do lado esquerdo do operador, a gente vai especificar quais são os atributos que a gente vai estar usando para fazer o agrupamento. Então, aqui do lado direito ficam os atributos que a gente está utilizando na agregação, tá? E do lado esquerdo, os atributos que a gente está utilizando para o agrupamento. Aqui a gente tem alguns exemplos. Nesse caso, a gente está contando os SSNs, ou seja, todo funcionário ele tem um SSN, que é o equivalente ao nosso CPF. Então, a gente espera que todos tenham lá cadastrado. E a gente vai estar calculando a média de salário, então a gente espera também que os funcionários tenham um certo salário lá cadastrado. Então, a gente vai estar fazendo essa contagem, esse cálculo de média por departamento. Tá? Então, como resultado, a gente vai ter uma relação com 3 atributos. Então, a gente vai ter um atributo para cada função de agregação que a gente está usando aqui e um atributo para o atributo de agrupamento que a gente também está utilizando. Então, a gente tem 1, 2, 3 nesse caso e aqui a gente vai ter 1, 2, 3. Certo? Então, essa contagem, esse número 4, significa a quantidade de funcionários para o departamento 5. E aqui a média salarial só para o departamento 5 também. E assim sucessivamente. Tá certo? Para cada departamento a gente tem um resultado. Esse outro exemplo aqui, esse exemplo A, ele é a mesma coisa, só que a gente aplica uma renomeação para a gente poder ter uma semântica melhor aqui em relação ao nome desses atributos. Quando você aplica uma função de agregação no SGBD utilizando SQL, se você não especifica um nome para essas agregações, ele vai atribuir um nome automaticamente. E aí, em algumas situações, esse nome pode não ter uma semântica muito clara e você querer fazer uma renomeação. E neste outro exemplo C aqui, a gente não faz nenhum. Veja que a gente não tem nada aqui atrás, ou seja, a gente não tem nenhum agrupamento aqui. E aí a gente vai estar fazendo uma contagem geral, ou seja, aqui é a média salarial de todos os funcionários e aqui é a quantidade total de funcionários. A gente tem aqui no exemplo A 4 funcionários no departamento 5, 3 funcionários no departamento 4 e 1 funcionário no departamento 1. E aí, se você soma isso, vai dar o valor 8, que é o mesmo resultado que a gente tem aqui no exemplo C. Ok? Aqui está só um resumo de como aconteceria isso, considerando o estado do nosso banco de dados, que a gente viu lá no início desse material. A gente tem a tabela employee com todos os seus atributos, primeiro nome, inicial do nome do meio, último nome, SSN, vários outros aqui. Aí tem o salário, o SSN do supervisor e o departamento. Então a gente vai estar agrupando por esse atributo aqui. Aí internamente o algoritmo de agrupamento ele vai identificar os grupos aqui por uma questão didática a gente está com todos eles juntos aqui, mas você poderia ter outras tuplas aqui com 5, então ele vai identificar isso. Aí para cada salário aqui dessas tuplas aqui e outras que estivessem aqui, por exemplo, ele vai calcular a média e vai lançar aqui. E assim sucessivamente. Ele vai identificar outros grupos automaticamente e aí fazer os cálculos agregados e colocar o resultado aqui.